Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maria Cláudia, pra quem não me conhece, eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre a minha vida na França, o processo de revalidar o diploma de medicina aqui na França e etc. Então, no vídeo de hoje eu quero comentar a série Emily in Paris, que tá sendo super falada em tudo quanto é lugar. Se eu não me engano, ela tá no top 2 da França das séries mais assistidas, então eu quero falar sobre isso, porque já faz quase 4 anos que eu moro aqui em Paris e eu sou brasileira, então eu queria dar um pouco o meu ponto de vista como uma brasileira morando em Paris, se eu concordo com as coisas que são mostradas na série, e o meu ponto de vista também de alguém que namora um francês e que passou uma grande parte da vida convivendo com franceses, porque eu estudei também na escola francesa do Rio de Janeiro, então a gente tinha os professores franceses. Então é isso, eu quero dizer se eu concordo com os clichês, né, que são mostrados na série sobre os franceses. Então vamos começar o vídeo. Eu quero avisar vocês que pra quem não viu a série ainda, é possível que durante esse vídeo tenha alguns spoilers. Fiquem avisados se vocês não querem que eu estrague algumas partes da série, se vocês não virem, é melhor assistir a série toda antes de assistir esse vídeo. Se bem que eu não vou falar tanta coisa assim sobre a história, mas bom, mesmo assim. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre o clichê que aparece muito na série dos franceses serem meio antipáticos, e principalmente os parisienses, né, que é, enfim, a Emily, ela vem pra Paris, então eles mostram que ela tem bastante dificuldade. Quando perguntam pra ela se ela gostava de Paris, ela fala: eu gosto de Paris, eu só não sei se Paris gosta de mim, eu acho que Paris não gosta de mim. Então, que nem eu falei, os parisienses, eles são sim um pouco mais antipáticos do que no resto da França, eles são mais fechados, eles respondem mal às vezes os turistas, e isso é uma coisa que os franceses falam também. Então é importante lembrar, quando as pessoas vêm visitar Paris, que Paris não é o equivalente do resto da França. Geralmente nas outras cidades da França as pessoas são muito mais simpáticas. É isso, não dá pra generalizar. Eu acho que tem vários motivos para os parisienses serem dessa forma. Um deles é que Paris é a cidade mais visitada do mundo, né, em termos de turismo. Então, tem muito turista que vem pra cá o tempo todo. Então, quando a pessoa é de Paris, eu acho que ela já tem um pouco de saco cheio, entre aspas, dos turistas. E acabam, às vezes, sendo um pouco antipáticos. Não que isso justifique, é claro. Mas eu acho que eles têm essa sensação que a cidade deles é invadida pelos turistas, né? Antes de eu vir morar aqui na França, eu não sabia que tem certas coisas que você tem que respeitar. Por exemplo, quando você tá na escada rolante, você tem que ficar sempre do lado direito para deixar as pessoas passarem pelo lado esquerdo. Tem umas coisinhas assim que fazem parte da vida em Paris e que nem todo mundo sabe. Então eu acho que os parisienses, eles ficam meio de saco cheio quando eles veem outras pessoas que não conhecem essas coisas e que acabam meio que atrapalhando o dia deles, entre aspas, né? Outra coisa que a Mi, né, que é amiga da Emily, ela fala, é que Paris pode parecer uma cidade grande, mas na verdade é como um pequeno vilarejo. Isso é muito verdade. Paris, na verdade, é a maior cidade da França, mas ainda assim, para os nossos padrões brasileiros, né, ela parece muito pequena. Por exemplo, eu sou do Rio, né, então o Rio são 6 milhões de habitantes, Paris são 2 milhões. Acho que a superfície do Rio é de 1.200 quilômetros quadrados, enquanto em Paris são só 100 quilômetros quadrados. Então, você andando mesmo dá para atravessar a cidade inteira, de norte a sul, em mais ou menos 2 horas. Então, Paris intramuros, né, que é o que eles chamam, que é Paris dentro dos muros que encerclam a cidade, não é uma cidade tão grande assim, e acaba que os bairros, eles têm uma própria vida, né? Você acaba fazendo as compras sempre no mesmo lugar, e então você acaba cruzando muito das mesmas pessoas. É o que a gente vê na série, que a Emily, ela sempre cruza a Camille e o Gabriel, né? Uma coisa também que eles falam muito durante a série é que a Emily, ela é arrogante de ter vindo morar na França sem falar francês. Eu acho que essa questão da língua é mundialmente conhecido, né? Como os franceses, eles valorizam a própria língua e que muitas vezes eles têm essa fama de não gostarem de falar inglês com os turistas e eles responderem meio mal quando as pessoas falam em inglês com eles. E isso eu acho que é verdade em partes. Eu acho que eles realmente apreciam muito quando a pessoa fala francês. Uma dica que eu dou para todos os meus amigos que vêm visitar a França pela primeira vez é para sempre dizer bonjour, porque para eles é super mal educado se você chega num lugar
sem falar bonjour. Então, por exemplo, quando a Emily ela vai comprar pão ou croissant, não lembro, numa padaria e que ela não fala bonjour, a mulher que trabalha lá, ela fica meio de mau humor. E isso realmente é verdade, gente. Se você não fala bonjour, os franceses, eles vão ficar de mau humor porque para eles é muita falta de educação. É como se você chegasse num lugar e, sei lá, não desse a menor consideração para a pessoa que trabalha lá. Então falem bonjour, e se vocês vierem para cá, mesmo que seja visitando sem falar e que vocês não saibam falar francês, eu aconselharia aprender pelo menos 2 frases. Falar bonjour, je ne sais pas parler français, que significa eu não sei falar francês, né? E parlez-vous anglais, que significa se a pessoa sabe falar inglês. Eu acho que vocês saberem essas 2 frases já pode ajudar bastante, então isso é bom de saber. É verdade que assim, por exemplo, eu antes de eu morar aqui na França, que eu tava com o francês mais enferrujado, muitas vezes eu falava em francês e a pessoa me respondia em inglês, e isso me deixava assim, pé da vida, porque eu falava, gente, que falta de consideração, né? Eles falam que quando a pessoa fala em inglês eles não gostam, quando a gente fala em francês eles respondem em inglês, e eu pensava, poxa, eu tô fazendo o esforço de falar em francês, o mínimo que eles podem fazer é me responder em inglês. Mas o meu namorado, que é francês, ele falou que, assim, não era pra eu levar a mal, porque muitas vezes a pessoa tava tentando fazer um esforço, tava tentando falar inglês justamente, e que não era porque, o meu francês era ruim que ela tava respondendo em inglês. Mas é sempre meio, você sempre fica meio no vácuo, né? Quando você fala em francês e a pessoa responde em inglês. Tem uma hora que a Sylvie, que é a chefe da Emily, ela fala, melhor nem tentar falar francês. Então essa parte eu acho que é mentira, porque eu acho que os franceses, eles gostam sim quando você tenta falar francês, mesmo que seu francês não seja perfeito. Então, sabe, é melhor falar um francês arranhado mesmo que não seja tão bom do que já chegar falando inglês assim, e sem nem ao menos tentar. Mas assim, geralmente os franceses, eles apreciam muito quando você faz o esforço de falar francês, e eles sempre falam, você fala francês muito bem. Então eu acho que não é todo mundo que vai responder tão mal, mas realmente é bom você ter algumas noções de francês antes de vir pra cá. Outra coisa que aparece muito na série é sobre o clichê que os franceses não gostam de trabalhar. Então a Emily, ela chega toda arrumadinha lá, 8h30 no trabalho, e aí ela fica esperando 2 horas na frente do trabalho, porque na verdade só abre 10h30. Então, isso, por exemplo, e ela, outra coisa que ela fala também, as minhas pausas de almoço são enormes, eu posso sair, eu posso ir pro Louvre, pro museu, passear, e que ninguém nem vai se dar conta de que eu não tô lá. Então, isso, assim, não é tão verdade assim. Em Paris, as pessoas começam a trabalhar mais tarde do que em outras cidades na França. Geralmente as pessoas começam a trabalhar 9, 9h30, 10 horas no máximo aqui. Mas nas outras cidades da França, geralmente as pessoas começam a trabalhar mais cedo. E em Paris eu acho que elas começam a trabalhar mais tarde porque justamente eles apreciam bastante a vida por fora do trabalho, né, a vida noturna. Então eles saem para bares, vão pro teatro, pro cinema. Então, como eles acabam dormindo mais tarde, eles também começam a trabalhar mais tarde. E eu acho que os franceses têm essa fama, né, porque eles são muito defensores dos direitos trabalhistas e eles fazem várias greves. E aqui tem as 35 horas semanais no máximo de trabalho, né? Então, geralmente você não pode trabalhar mais do que 35 horas. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, eu vou começar minha residência agora e para quem tá fazendo residência são 48 horas semanais, não são 35 horas. Mas ainda assim, em geral, são 35 horas. Outra coisa, quando a Emily, no final, ela tá super triste porque ela foi demitida, e aí vem os colegas dela e perguntam, por que você tá com essa cara? Tá tudo bem? E ela fala, não, eu tô muito triste, eu fui demitida. Aí eles, só isso? Fica tranquila, é quase impossível de demitir alguém na França. Então, isso é verdade. Aqui na França, você tem os contratos que são os CDDs, né, e os CDIs. Os CDDs são contratos que têm uma duração determinada e os CDIs têm uma duração indeterminada. Então, quando você tem um CDI, você tem um contrato que dura, teoricamente, enfim, pode durar para sempre. E para você demitir uma pessoa que está no CDI, a pessoa precisa ou ter cometido uma falta muito grave, ou por motivos econômicos da empresa que precisa demitir. Mas isso enfim, que nem eu falei, é muito raro a pessoa cometer uma falta grave, tão grave a ponto de ter que ser demitida. O empregador, né, ele tem que justificar qual foi essa falta, por que
por que ele tá demitindo a pessoa. Então realmente é bem complicado. Assim, e com relação às 35 horas por semana de trabalho, as pessoas que trabalham mais do que isso, geralmente você tem os RTT, que são a redução do tempo de trabalho. Então significa, por exemplo, o meu namorado, ele trabalha muito mais do que 35 horas por semana. Então ele tem direito a pegar dias ou demi-journée, né, que são metade do dia em uma manhã, uma tarde, de férias a mais. Então acaba que ele tem mais férias do que as outras pessoas. Se eu não me engano, aqui na França, geralmente as pessoas têm direito a no mínimo 5 semanas de férias por ano. E quando você tem os RTTs, você tem mais. Então, meu namorado, por exemplo, ele tem direito a 7 semanas de férias. Então, acaba compensando, né? Mesmo as pessoas que trabalham mais, elas têm mais férias. Eu acho que para um americano, assim, 5 a 7 semanas de férias é uma coisa gigantesca. Então, realmente, os franceses têm essa fama e é em parte verdade, sim. Outra coisa que aparece muito na série são os homens franceses que são super sedutores, né, que ficam dando em cima da Emily em tudo quanto é lugar, quando ela sai, etc. O cara que entrega a chave do apartamento dá em cima dela, os caras do trabalho dela dão em cima dela, todo mundo dá em cima dela. Claro que ela é muito bonita, mas isso, assim, na minha opinião, eu acho que não é muito verdadeiro, pelo menos do ponto de vista de uma brasileira. Eu acho que talvez do ponto de vista de uma americana pode ser que eles, comparado com os Estados Unidos, os franceses flertem mais. Mas, assim, comparado com o Brasil, gente, não tem comparação. Os brasileiros, eles são muito mais, tomam muito mais iniciativa. Quando você sai num bar no Brasil, tem um bando de homem que vem dar em cima de você, enquanto aqui não, assim, não é muito assim. Claro que pode acontecer, mas é muito mais sutil, muito mais raro. E aqui na França tem muito mais do que no Brasil, né? As mulheres que fazem o primeiro passo, que vão dar em cima do homem. Então, assim, essa coisa dos homens ficarem sendo muito flertadores, eu não sei se é muito verdade. Na minha opinião, não é muito verdadeiro. Outra coisa que aparece muito na série é sobre os casais, né, serem super liberais e todo mundo trai todo mundo. O Antoine, né, que é casado e que trai a mulher dele, e a Mindy, que é amiga da Emily, ela fala, mas ela deve saber, deve ser um acordo meio entre as linhas entre eles. E assim, isso eu não sei, gente, eu não sei, eu sei que, assim, do meu círculo, assim, que eu saiba, nenhum dos casais que eu conheço se trai. E enfim, é isso. Também pode ser que isso aconteça e eu não sei de nada, mas eu acho que isso é meio exagerado. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que os americanos têm essa visão dos europeus como se eles fossem super liberais no sexo, mas eu acho que isso não é tão verdadeiro assim. Eu acho que eles são normais. Uma coisa que dá pra ver na série é que, por exemplo, a Camille, que é a namorada do Gabriel, ela fala pra ele, vai na festa com a Emily, sabe, vai se divertir e tal. E isso é verdade. Eu sinto que os casais aqui na França, eles são muito menos possessivos, muito menos ciumentos, eles são mais relax, assim, com relação a essa coisa de sair um sem o outro, de amizade homem ou mulher. É muito comum os homens terem amigas mulheres e vice-versa, e isso geralmente não é um motivo de briga entre os casais. Os franceses, nesse ponto, eu sinto que eles são menos ciumentos, assim, comparado com os brasileiros. Outra coisa que aparece na série é no começo, né, quando a Emily, ela acaba de chegar na empresa e que eles são super, os colegas de trabalho dela são super OX com ela, né, ela no primeiro dia pergunta se as pessoas querem almoçar, todo mundo fala, não vou almoçar, e aí ela vê que eles estão todos almoçando juntos e ela almoçou sozinha. Isso, assim, claro que na série é um pouco exagerado, mas isso realmente acontece. Os franceses, eles são... não é que eles sejam malvados, mas eles têm o grupo de amigos deles, né? E geralmente eles não vão se esforçar muito pra integrar alguém que acabou de chegar, uma pessoa nova no círculo de amigos. É ao contrário dos brasileiros. Geralmente os brasileiros, quando a gente vê que tem alguém que tá, sabe, meio excluído por fora, assim, a gente é muito mais aberto, a gente inclui a pessoa muito mais facilmente. Mas também as amizades no Brasil são um pouco mais fluidas, né? Você sai com alguém no Brasil, é a pessoa sua melhor amiga em um dia, e aí no dia seguinte você não dá mais notícia. Aqui na França não, aqui na França é difícil de você entrar num grupo, mas uma vez que você entra é pra sempre, assim, eles te mandam mensagem o tempo todo pra saber como você tá, eles estão sempre te ligando pra saber notícias suas, eles são amigos muito leais, mas é difícil de entrar no círculo e, assim, eles
te excluem, entre aspas, sem dó nem piedade. Quando você não faz parte do grupo deles, né, eles vão almoçar sem você, vão marcar de sair na sua frente e não vão te convidar sem nenhuma vergonha. Isso acontece muito, gente. Mas assim, você não tem que levar pro lado pessoal, porque eles são assim com todo mundo. E depois, uma vez que você entra no grupo, é muito bom. E quando na série aparece a Emily indo comprar flor, né? E aí a Camille chega super simpática, sendo que ela nunca tinha visto a Emily na vida, e começa a conversar com ela, começa a contar a vida toda pra ela, e já convida ela pra ir na exposição da galeria de arte dela. Gente, isso daí pode até acontecer, mas é raríssimo. Você nunca vai ver um parisiense mesmo sendo tão simpático assim com alguém que ele não conhece. Pelo contrário, geralmente eles... É o contrário dos americanos. Os americanos você pode sentar num bar, num restaurante, e as pessoas começam a falar com você, puxar assunto, fazer amizade. Aqui na França não, um desconhecido, a menos que ele esteja querendo te paquerar, assim, ele não vai começar a falar com você do nada. Outra coisa que a Mindy fala, né, a Mindy é amiga chinesa da Emily, ela fala: os chineses eles são malvados pelas suas costas, já os franceses eles são malvados na sua cara. Isso, gente, eu vou ter que concordar também, porque assim, os franceses, quando eles têm alguma coisa pra te falar, eles vão te falar. Convite de casamento, não tá convidado pro meu casamento. Por exemplo, na série, quando o cara fala: os americanos, por que os americanos são tão gordos? Tipo, na frente da Emily, que é americana, quando ela diz que é de Chicago, ele fala: eu comi uma pizza horrível lá, sendo que Chicago é conhecido pela pizza. Enfim, eles realmente são assim, claro que é um pouco exagerado na série, mas eles são assim mesmo. Quando eles têm alguma coisa pra te falar, eles vão te falar, e sem... Por exemplo, com os amigos, sabe? Se a pessoa não tá afim de sair com você, ela não vai inventar uma desculpa, ela vai falar: hoje não tô muito afim, não. E tá tudo certo, eles são sinceros, eles esperam que você seja sincera com eles também. Então, geralmente, realmente, eles são assim. Outra coisa na série é que mostra muito desse lado um pouco mais refinado da França, que é conhecida pelos vinhos, pelo champanhe, pela culinária, pela moda, né, o perfume, etc. E isso é muito verdade. Os franceses, eles são os primeiros a fazerem propaganda do país deles, né? Eles são muito... Eles têm muito orgulho da França em geral, e eu já falei com vários franceses e vários falam: a França é o melhor país do mundo. Eles são muito, nesse sentido, eles são um pouco parecidos com os Estados Unidos, eu acho, muito patriotas, assim, e bem diferentes dos brasileiros, né, que a gente critica muito o Brasil. E, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente deveria aprender um pouco com os franceses, de, sabe, exaltar os pontos positivos do nosso país, porque claro que todo país tem vantagem, tem desvantagem, mas a gente tem que aprender a exaltar os pontos positivos mesmo. Ou pelo menos não ficar criticando o Brasil para estrangeiros. Assim, criticar entre a gente é que nem falar mal da família, né? Só a gente pode falar, mas é melhor não falar pros outros, porque... sabe, eu acho que pode ser mal interpretado e muitas vezes pode espantar os estrangeiros que querem vir pro Brasil, e que é uma pena, isso é uma pena. Outra coisa na série é que tem um episódio que a Emily, ela tá toda feliz, né, mesmo que ela tenha lavado o cabelo no bidê, que tinha um bando de coisa dando errado durante o dia dela, ela tava feliz de estar lá, de estar em Paris, ela tava toda sorridente, e a Sylvie fala pra ela: por que você tá rindo desse jeito? Para de rir, as pessoas vão achar que você é uma idiota. E, gente, isso... é verdade, na França eles inclusive têm uma expressão que é sourire bêtement, que significa sorrir de forma burra, assim, meio que sorrir estupidamente. E isso é uma expressão na França, então eu acho que na França eles, às vezes, quando você é uma pessoa muito aberta, sorridente, eles acham que você é um pouco, sabe, um pouco idiota, assim. Então eu acho que eles podem te subestimar, e às vezes, por exemplo, quando eu estava na escola francesa, na minha aula de francês, eu tinha um professor lá, e eu tava rindo que eu tava conversando com uma amiga minha, né, tava falando durante a aula, aí como punição ele me fez escrever uma fábula sobre a aluna que tava sorrindo estupidamente. Enfim, é um exemplo da forma que eles pensam. Então eu acho que eles prezam mais por um lado um pouco mais misterioso, talvez, a pessoa um pouco mais discreta, né? Tem essa coisa das pessoas estarem sempre vestidas de preto. A gente vê a Sylvie, ela tá sempre... muitas vezes ela se veste de preto. A Sylvie, ela fala: Emily, eu não concordo com a sua forma de fazer, né? Você quer abrir as portas pra todo mundo, você quer que tudo seja acessível pra todos. Eu quero fechar as portas, eu quero
que as coisas sejam mais exclusivas, etc. E eu acho que é bem assim, essa dicotomia entre os americanos e os franceses, né? Os franceses, eles têm esse ar um pouco mais misterioso, mais discreto. Por exemplo, nas redes sociais, eles não postam muito da vida pessoal deles nas redes sociais, ao contrário do Brasil também, a gente posta tudo, né? O cachorro, o periquito, o papagaio, nosso namorado, nossa mãe, nossa avó. E na França, assim, eu vejo meus amigos, eles não usam muito as redes sociais, e quando eles usam é para postar fotos de paisagem quando eles estão viajando, ou então para compartilhar um artigo. É muito menos assim invasivo, né, da vida pessoal deles do que a gente. Outra coisa que a gente vê muito na série é como os franceses fumam o tempo todo, e essa obsessão um pouco também com magreza. Então a gente vê logo nos primeiros episódios, quando a Emily ela chega na empresa dela, o chefe dela fumando no espaço fechado, né, dentro do escritório dele. E isso, assim, gente, pode até acontecer, e os franceses realmente fumam muito mais do que os brasileiros, mas fumar em lugar fechado, que nem eles mostram na série, hoje em dia é bem raro. Geralmente, sabe, tem várias leis que proíbem, né, você fumar dentro dos lugares fechados, dentro dos restaurantes. Então as pessoas fumam muito nas terraças, né, por exemplo, nas varandas dos restaurantes e do lado de fora, mas não muito do lado de dentro. E realmente, assim, elas fumam muito mais do que no Brasil, até os jovens. Eu acho que hoje em dia na França o cigarro ainda tá um pouco associado a essa imagem de sedução, de rebeldia, sabe? Você tem um ar um pouco cool, assim, quando você fuma, enquanto no Brasil eu acho que tá muito mais associado a uma coisa suja, assim, é muito mais mal visto você fumar no Brasil. Então, por exemplo, na minha faculdade no Brasil quase ninguém fumava, eram raríssimas as pessoas que fumavam, enquanto na França muita gente fuma, sabe? Mesmo na faculdade de medicina, muita gente fumava, então isso é bem complicado. E outra coisa que eles falam um pouco na série também sobre essa obsessão com a magreza, né? A Emily, quando ela vai na festa de trabalho, que ela tá comendo lá os canapézinhos do buffet, a chefe dela fala: para de comer, por que você tá comendo? Vai fumar um cigarro. Aí ela: eu não fumo. Mas claro que isso também tá assim exagerado na série, mas é verdade que as mulheres francesas e os homens também são muito preocupados com a linha, né? E eles prestam muita atenção nas coisas que eles comem. As minhas amigas francesas, elas raramente vão comer assim um hambúrguer com batata frita, uma coisa super gordurosa. Se elas comem, é tipo uma raridade. Elas, sabe, sempre estão escolhendo as coisas mais light assim do cardápio. E os homens no Brasil, acho que o padrão de beleza, né, você tem os homens fortes, musculosos. E aqui na França, claro que é bonito você ter um corpo definido para um homem, mas assim, é considerado meio feio, meio vulgar você ser tão musculoso assim. E para as mulheres também. As mulheres, o que é considerado bonito é você ser magra, ter as pernas finas, né? Enquanto no Brasil é muito mais a coisa da musculação, de você ter, tipo, uma perna forte. Então os padrões de beleza são diferentes, e isso se traduz, né, nos hábitos. Outra coisa que a gente vê muito na série são as cenas um pouco de nudez, né? Tem aqueles Juri-Trottoir, que é o urinol que tem no meio da rua em Paris. Então a gente vê um cara, né, fazendo xixi atrás da Emily quando ela tava falando no telefone, e ela fica horrorizada. Mas isso realmente tem em Paris, alguns urinóis no meio da rua, né? Só que não é tão frequente assim. Mas hoje, quando eu tava andando, eu realmente vi um cara fazendo xixi no meio da rua em plena luz do dia, numa rua super movimentada. Então isso é bem verdade. E tem também o pai da Camille, né, que tá tomando sol em volta da piscina, peladão. Isso eu nunca vi, tá? Isso eu nunca vi. Eu já vi muito as mulheres fazendo topless, que aqui é uma coisa comum, assim. Geralmente também não é uma coisa escancarada, né? Geralmente elas fazem quando ou tá só entre mulheres, ou então quando tem outras pessoas, elas tentam ser um pouco mais discretas. Claro que tem pessoas que fazem, né, no meio de todo mundo, mas é uma coisa que no Brasil a gente tá um pouco menos acostumado, né? Aqui tem bastante, só que com os homens peladões assim eu nunca vi aqui na França, graças a Deus.
Outra coisa que eles mostram na série são as pessoas reclamando, né? Quando a Emily, ela começa a sair com aquele cara lá que estudava os símbolos e tal, e eles estão passeando pelo Canal de Saint-Martin, e ele fala, o Canal de Saint-Martin virou Euro Disney, perdeu totalmente o charme. Isso é verdade que eles reclamam bastante, por exemplo, quando foram construir a pirâmide do Louvre, né? Aquela pirâmide em vidro. Os franceses também reclamaram, os parisienses, os franceses reclamaram muito, falaram como que vai construir um negócio moderno no meio de um dos monumentos mais clássicos, né, que a gente tem aqui em Paris. E eles reclamaram muito, hoje em dia está integrado, né, dentro da estrutura da cidade, mas na época recebeu muita crítica. E a Torre Eiffel também, a Torre Eiffel que foi construída para a exposição mundial, eles queriam derrubar a Torre Eiffel, falaram, um monstro de ferro, coisa horrível, e hoje em dia é o monumento mais icônico de Paris. Então, eles prezam muito pela tradição, né, eles querem preservar a identidade deles, a tradição, então quando tem algumas ideias novas, assim, geralmente elas recebem muita crítica. E outra coisa que aparece muito na série são os clichês, assim, que todo mundo já sabe um pouco sobre Paris, os elevadores minúsculos, os prédios sem elevador, isso é verdade, no meu prédio, graças a Deus, a gente tem um elevador, mas ele é muito pequenininho, sabe, às vezes eu fico até com claustrofobia quando tem 2 pessoas, ainda vai, mas 2 pessoas com mala, essas coisas já enfim, é super apertadinho. Tem as chambres de bonne, né, que são esses apartamentos que ficam no último andar, que era onde as empregadas domésticas dormiam, né, antigamente, e que hoje em dia, que nem aparece na série, tem uma vista super bonita, né, dos tetos dos prédios de Paris, e você acaba pisando neles sem querer. Os prédios também com as paredes super finas, onde você escuta todos os vizinhos. Os prédios super antigos, que o encanamento não funciona direito, onde tem vários problemas por serem prédios super antigos, né. Hoje em dia tem apartamentos que são mais modernos, né, que tem o isolamento, né, do acústico e tal. A gente vê os barizinhos, né, os restaurantes super charmosos de Paris, a Emily comprando croissant, comprando pão au chocolat, comprando tudo isso. E a gente vê Paris, que é uma cidade maravilhosa, né, cheia de monumentos em qualquer esquina que você vai, tem uma coisa maravilhosa pra você ver. Paris, na minha opinião, realmente é a cidade mais bonita do mundo, assim, construída de monumento construído pelo homem, né? Claro que eu sou carioca, então pra mim o Rio é a cidade mais bonita natural, com beleza natural, mas Paris é verdade que é uma cidade linda. E a gente vê isso muito bem na série. Então, no total, eu gostei da série, claro que eu achei que algumas coisas foram exageradas, mas eu achei que a série capturou bem um pouco esse clima, né, de Paris, da França. Então eu aconselho que vocês assistam. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de darem um like, de comentarem aqui o que vocês acharam da série. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de ativarem o sininho. Eu faço vários vídeos sobre a vida aqui na França e sobre vários outros assuntos também. Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.